Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Almeida e eu sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas ao nosso orador de hoje, Luís de Souza, e Bom gostaria dia. de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Passo então a palavra ao Luís e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Bom dia, Inês. Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. Queria, se calhar, começar aqui por fazer uma explicação da razão deste webinar e antes ainda de apresentar aqui o mesmo. E eu acho que houve aqui duas razões para que tivesse aceito aqui o desafio da Câmara para fazer um webinar sobre redução de custos das viagens. O primeiro tem a ver com o aumento da internacionalização de muitas empresas portuguesas e, e a necessidade que isso leva a ir lá fora, não só participar em feiras, congressos, como também a captar mercado através de visitas a clientes ou visitas a fornecedores. O segundo, eu gostava de partilhar aqui um quadro, ou melhor, quatro, no fundo são quatro estudos que mostram o que é que está a acontecer no, o que é que está a acontecer no mundo e o que é que se prevê que venha a acontecer no mundo nos próximos anos. Isto é da Organização Mundial de Turismo. Atenção que aqui turismo é visto de uma forma muito abrangente, por isso inclui lazer e inclui viagens corporativas também. E se nós estamos aqui com 2020 com cerca de 1,4 mil milhões de viagens por ano, daqui a 4 anos a partir de agora, vemos um crescimento gigante para 1,8 mil milhões de viagens. Mas se continuarmos e olharmos para um estudo da Deloitte que vai até 2040, são quase mais 1.000 milhões de viajantes internacionais que se esperam, ou seja, mais 70% do que o que temos atualmente. Estes são os destinos mais sobrecarregados em termos de viagens, por isso toda a Europa, hum, o Sudoeste da Ásia, o Médio Oriente e as Caraíbas. E aqui é mais um estudo da IATA. A IATA é a organização que gera as companhias aéreas, por isso tudo o que tem a ver com companhias aéreas hum, passa pela IATA. E no estudo mais recente que eles fazem, aponta para um crescimento de até 2037 a uma taxa anual de 3,5% hum, ao ano em termos de número de viajantes. Que implicação é que isto tem? Isto significa que viajar se vai tornar mais caro e que quem não planear muito bem, a forma como viaja, sobretudo, viagens corporativas, arrisca-se a, por causa disso, pagar um preço mais elevado. Fazer aqui um bocado um resumo de quem é que nós somos, o que é que eu estou aqui a fazer. Bem, a Mister Travel é uma empresa minha e da minha mulher. Começámos há 25 anos. Começou como uma empresa familiar, só com duas pessoas a trabalhar, e desde o início tivemos um foco muito grande nas viagens corporativas. Aliás, nas viagens à feira de negócios era mesmo hum, uma das razões de termos decidido começar este negócio. Isto começou como um franchising que não correu bem. Depois, então, sim, passámos a tornar-nos completamente independentes porque o negócio achámos que valia a pena. E nesses primeiros anos fizemos uma aposta forte nas viagens a feiras de negócios e a partir daí montámos uma equipa virada para o corporate e também apostada no lazer personalizado. Quando eu digo lazer personalizado, são viagens à medida, quer seja 3 dias em Paris, quer sejam 15 dias na Austrália
um safari em África. Hum, Tivemos momentos bons e maus. A crise de 2008, 2010 fez-nos abrir uma nova área de negócio que foi o incoming. O incoming é receber estrangeiros em Portugal, em que os nossos clientes não são portugueses, mas sim agências de viagens estrangeiras que querem mandar os clientes deles para Portugal. Isso também vai a beneficiar os nossos clientes portugueses por causa das parcerias que fomos construindo em Portugal também. Isso levou ao crescimento da equipa, que ia tudo a correr muito bem até aparecer o Covid. Em 2020 e 2021 foram anos duros, talvez tenham essa noção, mas nas agências de viagens e no nosso caso concreto tivemos uma quebra de 85% no volume de vendas. Um, mas ultrapassou-se o Covid. 2021 abrimos um escritório nos Açores e depois a equipa cresceu naturalmente a seguir ao Covid. Hoje em dia temos 20 pessoas em Lisboa e 3 pessoas nos Açores. Somos uma agência. As agências de viagens em Portugal normalmente têm 2 ou 3 pessoas, ou então depois temos agências muito grandes. Por isso, a nossa agência tem uma dimensão média, o que nos permite ter equipas para cada área de negócios e temos uma equipa muito boa no corporate, um, sobretudo porque temos uma equipa muito estável. As pessoas que estão connosco no corporate estão todas connosco há, há mais de 20 anos. Por isso, o que nos dá uma grande segurança e um grande conhecimento. Já agora eu não disse no princípio, mas pedia se alguém tiver perguntas ou comentários que vá tomando nota na caixa de mensagens aqui do Zoom, para depois no fim falarmos um bocado. Erros comuns. Nós trabalhamos com empresas de variada dimensão, embora a grande maioria sejam empresas que gastam qualquer coisa como 50 a 100 mil euros por ano em viagens. E trabalhamos com algumas destas empresas há 25 anos. E mesmo dentro de empresas de sucesso, ou que já cá estão há algum tempo, alguns erros continuamos a ver e vão melhorando, mas continuamos a vê-los. E o principal erro é a falta de planeamento. Hum, por vezes tem-se uma ideia que deixar para mais perto da viagem pode ser que se consiga um preço melhor. Isso não é verdade. É raríssimo isso acontecer. Se calhar é algo que acontece uma vez em cada 50 ou uma coisa assim. Por isso, a falta de planeamento e deixar as reservas, a emissão de bilhetes e a reserva de hotéis para muito perto da data em que se tem de viajar, sobretudo quando são viagens que já se sabe que se vão fazer, a meu ver, o principal erro e o que mais aumenta o custo das viagens. Se pensarmos que, como mostram estes estudos que apresentei, vai haver mais gente a viajar, vai haver mais pressão sobre, quer nas companhias aéreas, quer nos hotéis, fazer isso vai tornar que as viagens marcadas em cima da hora sejam cada vez mais caras. Outro erro que também me parece importante, eh, tentar evitar é ter o preço como único critério de escolha no voo e no hotel. Hum, Porque muitas vezes o melhor preço não tem os melhores horários. E, e ter um colaborador ou próprio empresário que sai de Lisboa, do Porto ou de Faro às 5 da manhã para chegar às 7 da manhã a uma cidade qualquer europeia para uma conferência ou para algo que começa nessa noite, e com isso poupar 50 euros, porque o bilhete de avião é 50 euros mais barato, pode parecer uma muito boa escolha no momento em que se compra o bilhete, mas o custo de tempo que está numa cidade sem fazer nada ou com maior dificuldade em estar a trabalhar pode valer muito mais do que esse valor. O mesmo se aplica aos hotéis. Os hotéis mais centrais ou mais próximo do sítio onde nós queremos ir normalmente são também mais caros.
mas pode valer a pena essa diferença e estar a 5 minutos a pé ou a 15 minutos a pé do sítio onde queremos ir, do que ter de apanhar um Uber ou um táxi e gastar dinheiro no Uber ou no táxi. Eu chamo a atenção, especialmente na Europa e em algumas cidades dos Estados Unidos, os valores dos Ubers são muito, muito elevados. Eu estive recentemente em Munique e o Uber do aeroporto para o centro da cidade eram 100 euros. Há a alternativa do comboio, que são 15 euros, mas às vezes não há tempo para fazer tudo e a mesma coisa se aplica de um hotel para o outro ou de um hotel para um centro de conferências. Podemos estar a falar de um Uber que custe 40 euros para cada lado. Lá se vai a diferença de 80 euros por noite para ficar num hotel, ao lado do sítio que queremos. Outra, outra nota que eu queria deixar aqui tem a ver com o processo de decisão. A decisão, quando é pedido uma reserva de um voo, de um hotel, sobretudo nos voos, há aqui dois momentos. Há o momento em que nos é pedido a reserva da passagem aérea e nós fazemos a reserva e depois há um prazo de emissão. Um prazo de emissão que hoje em dia, por norma, é muito curto. 72 horas é o normal, em alguns casos apenas 24 horas, mas o normal é serem 72 horas. Não decidir nestas 72 horas significa que se tem de fazer uma nova reserva. Fazer uma nova reserva significa um novo preço. E na maioria das vezes o preço subiu entre um momento e o outro. Por isso, o, daí a importância de não ter um processo de decisão demorado e conseguir decidir dentro dos prazos que são dados para emitir os bilhetes. Muitas vezes também não há, as empresas não fazem seguro de viagem nas viagens corporativas. Os seguros de viagens, quanto a mim, são das coisas mais essenciais e das mais baratas, porque um seguro de viagens custa 10 a 20 euros, depende do valor da viagem, hum, e cobre não só eventos durante a viagem, como por exemplo a perda de bagagem ou atraso de bagagem, ou no caso dos seguros corporate, até cobre hum, eventos relacionados com o computador portátil e outros mais relativos mesmo a viagens corporativas, mas que cobre coisas importantes, como por exemplo o colaborador não poder viajar por um motivo de saúde e conseguir-se o reembolso através da seguradora, quer do voo, quer do hotel. E isso às vezes é minimizado, até porque uma coisa importante que talvez todos saibam, mas para o caso de não saberem, uma coisa importante, é que a troca de nomes nos bilhetes de avião não é possível. Não se consegue trocar José Silva para António Soares, por exemplo. As companhias aéreas não permitem a troca de nomes. Nos hotéis é mais fácil, normalmente. Nos bilhetes de avião implica perder o bilhete que estava comprado e comprar um novo ao preço a que estiver nesse momento. No caso de empresas um bocado maiores ou que tenham ou que gastem um valor superior por ano, tenham muitos colaboradores a viajar em cada momento, penso que a falta de uma política de viagens bem definida também é um erro. É importante ter esta política de viagens definida, é importante saber quem é que pode, quem é que pode viajar em executiva ou em económica, com que antecedência é que se deve marcar, entre que valores e que valores é que é aceito por um hotel, por um voo, etc. E também depois a falha na análise dos custos relativos às viagens. Hum, a viagem não é só o avião e o hotel, que muitas vezes é aquilo que é comprado à agência de viagens, mas depois há toda uma série de custos que é importante analisar, que passam pelo transporte, pelas refeições, pelos gastos com clientes no local e, e é importante ter. Fazer essa análise para ver se a viagem, até para conseguir saber se a viagem valeu a pena, se é preciso lá voltar, se é um tipo de viagem para não voltar a fazer.
algumas ideias para reduzir custos. Para mim, o planeamento é, sem dúvida, a mais importante. E aqui eu não vou. Aquelas viagens que são decididas em cima da hora, essas não há planeamento possível, como é natural. Se é preciso ir amanhã montar uma máquina a Nuremberg, é preciso ir amanhã. E aí é o que for. No entanto, há muitas viagens que nós já sabemos que temos de ir. Se trabalhamos nos vinhos e vamos todos os anos à Provine, que é uma feira de vinhos muito importante em Bordeaux, eh, já sabemos que para o ano as datas são as que já estão marcadas agora. E os bilhetes de avião, se comprar agora, vão custar um preço, se comprar em setembro, vão custar outro, e se comprar só em janeiro, vai ser ainda mais caro. Por isso, se já sabemos que é uma feira ou um evento a que vamos todos os anos e que já sabemos quem vai por norma, marcar logo é fundamental. E eu sugeria mesmo, quando possível, considerar tarifas que permitam reembolso ou que tenham um custo reduzido em caso de cancelamento. Eu vou dar aqui só dois exemplos que me parece que são os mais utilizados. A TAP é a companhia aérea que mais gente utiliza, se calhar 50% dos voos que nós vendemos são com a TAP. A TAP tem as tarifas organizadas por escalões e um bilhete em económica no preço mais barato, que é o discount, que não permite cancelar, mas permite alterar pagando. Depois tem o Classic, que permite alterar pagando, mas pagando menos. E depois tem a tarifa Plus, que permite cancelar com reembolso total. A diferença da mais barata para a mais cara às vezes é significativa. Podemos estar a falar dentro da Europa de uma diferença de 200 euros, se calhar, e para fora da Europa, se calhar, de uma diferença de 400 ou 500 euros. Mas eh, pode valer a pena quando não se tem a certeza do se a viagem se vai ou não realizar. Porque mesmo assim é mais barato comprar em maio um preço nessa tal tarifa Plus, que permite cancelar, do que esperar por mais perto da data e comprar em, vamos dizer, novembro para uma viagem em dezembro, numa tarifa com chamada discount, que não permite cancelar. Por isso, eu acho que é importante olhar para as opções que existem, porque muitas vezes muitas vezes vale a pena marcar tarifas que permitem cancelamento. A EasyJet, que é a companhia low cost que se calhar mais se utiliza aqui em Portugal, recentemente lançou uma nova opção que por mais 12 euros, se não me engano, por cada voo, permitem também que a tarifa tenha flexibilidade e que possa ser alterada sem custos. Por isso são estas pequenas coisas que muitas vezes não tomamos em consideração e que podem ajudar a que a viagem fique mais barata no final. Também importante em relação aos hotéis, a maior parte dos hotéis tem tarifas não reembolsáveis, que são isso mesmo, não permitem reembolso. São sempre mais baratas, mas são totalmente inflexíveis, seja qual for o motivo, quer seja saúde, quer seja qualquer outro. Por isso, a importância do seguro de viagem, que não aumenta custos, mesmo que custe 10 ou 20 euros, acaba por trazer uma redução de custos. A mim também me parece importante, da experiência que eu tenho de trabalhar com empresas que utilizam vários modelos na forma como reservam as viagens. As que funcionam melhor são as que concentram a marcação das viagens numa pessoa apenas. Pode ser apenas num administrativo, pode ser num comercial, pode ser eh, eh, em alguém que trate das viagens para toda a empresa.
Isto tem vantagens, não só porque essa pessoa normalmente consegue ter um conhecimento melhor das várias opções que há em termos de viagens, como tem um conhecimento de toda a gente da empresa e por isso sabe pedir exatamente aquilo que eles precisam. Hum, os cartões de milhas em si mesmo não reduzem custos para a empresa, mas os programas corporate reduzem. Vou falar de ambos, porque me parecem ambos importantes. Hum, cartões de milhas, já todos ouviram falar, são pessoais. Quem ganha as milhas é o passageiro que usa, que faz efetivamente o voo e ao fim de ter X milhas pode trocá-las quer por bilhetes, quer por upgrade para executiva eh, eh, de um lugar em económico, que foi comprado em económica. São fáceis de utilizar, é importante, é fácil de fazer o registro, e é fácil de ganhar milhas. Mais difícil é de utilizá-las. Muitas vezes não há nos dias em que queremos, ou não há upgrade para os voos que queremos. Isso acontece, mas mesmo assim ainda se consegue utilizar. Algumas companhias aéreas têm também programas corporate. Um, a TAP e a Air France KLM são as que têm os programas mais atrativos e aqueles que eu penso que mais pode valer a pena, onde eu penso que mais pode valer a pena estar registado. O programa, e vou falar do da TAP porque é aquele que é mais representativo, e se as vossas empresas viajarem TAP e, e viajarem com alguma regularidade, não é preciso ser muito, mas com alguma regularidade, vale a pena aderir ao TAP Corporate. Essa adesão normalmente é feita através de uma agência de viagens, pode ser através da agência de viagens com quem trabalham. Um, a vantagem é que sempre que alguém. O que é que a TAP faz? A TAP atribui um código exclusivo a essa empresa. E depois a agência de viagens registra esse código sempre que compra um bilhete, na própria reserva. E sempre que algum colaborador da empresa viaja, a empresa ganha, hoje em dia, euros. Antigamente era pontos que se trocavam por euros, hoje em dia ganha euros. E por isso, sempre que alguém viaja, está sempre a acumular euros. E chega ao fim Nós temos algumas empresas que têm este programa, que são nossas clientes e têm este programa, e aquilo ao fim de algumas viagens já se consegue acumular alguns valores simpáticos que muitas vezes dão para coisas, pode não ser o suficiente para comprar um bilhete de avião, mas podem dar para um upgrade ou para o acesso ao lounge ou para o fast track o fast track na passagem da segurança aqui em Lisboa, no Porto ou em qualquer aeroporto português. Por isso, é sem dúvida uma ferramenta que ajuda a reduzir custos e que, pelo que eu sei, muitas empresas não conhecem. Não está aqui escrito, mas também relevante, sobretudo quando se vai muitas vezes a um mesmo destino, é fazer um acordo também de tarifa corporativa com algum hotel em concreto. Isto é válido quer seja em Portugal, quer seja fora do país. O- os hotéis depende depois o número de noites que eles exigem por ano para que façam uma tarifa corporativa, mas as tarifas corporativas valem muito a pena porque é uma tarifa fixa para o ano todo, não está sujeita a existir uma feira ou existir algum evento que faça com que as tarifas disparem e costumam ser tarifas significativamente mais reduzidas quando comparamos com marcações a avulso. Os hotéis exigem, sim, algum número mínimo de noites por ano para negociar estas tarifas corporativas, mas muitas vezes para o primeiro ano eh, pode ser só uma expectativa de noites e eles dão a tarifa na mesma. Depois chegamos ao fim do ano e não cumprimos, eles revêem a tarifa para o ano seguinte ou não a dão sequer. Eu também
aqui estou a defender a minha própria causa, mas eu penso que é fundamental utilizar uma agência de viagens, a nível empresarial para tratar das viagens. Principal razão, nós temos uma forma de analisar opções de voos e de hotéis diferente da que tem um qualquer empresário ou um qualquer administrativo ou comercial de uma empresa. Nós temos ferramentas que não estão acessíveis a empresas que não sejam agências de viagens. Isto aplica-se não só nos voos onde temos os chamados GDS, que talvez já tenham ouvido falar em Galileu ou Amadeus, que são ferramentas próprias das agências de viagens para ver voos. Temos outras ferramentas hoje em dia, hum, porque muitas companhias aéreas começaram a aumentar preços dentro desses GDS e a vender mais barato nos próprios sites, e por isso nós temos outras ferramentas que vão buscar essas tarifas também aos, aos sites das companhias aéreas. E depois temos todas as low cost também, naturalmente. E o mais importante do que tudo isso é que temos pessoas que só fazem isso todo o dia e por isso a probabilidade de conseguirem uma melhor relação entre o preço e a viagem que o cliente quer é maior do que se o cliente andar à procura sozinho, além do tempo que vai perder com isso, porque já todos se aperceberam da enorme, da quantidade enorme de alternativas que existe para chegar de Lisboa a Atenas ou a Los Angeles e do tempo que se pode perder a ver aviões, a ver hotéis. Isto, o mesmo acontece com hotéis. Além de. Já agora faço aqui um- uma resenha histórica. Quando o Booking.com apareceu, foi sem dúvida um grande. Foi muito. Foi um grande obstáculo para as agências de viagens tradicionais, porque eles apareceram com uma postura de preço fortíssima que nós não conseguíamos acompanhar de maneira nenhuma. Houve ali 2 ou 3 anos duros na marcação de hotéis. Tudo isso desapareceu. Eh, eu diria hoje em dia que em 90% dos casos uma agência de viagens tem o mesmo preço ou mais barato do que a Booking ou a Trivago ou outra plataforma dessas. Depois há ali alguns casos de contratações diretas que não temos, mas em 90% dos casos compensa sim marcar através de uma agência de viagens. Pois, mais importante do que isto, quanto a mim, é o apoio 24 horas que uma agência de viagens pode dar quando as coisas não correm bem. E para quem viaja mais vezes, a probabilidade das coisas não correrem bem é maior, não é? E, e esse apoio que tem poder ligar às 2 da tarde ou às 2 da manhã para uma agência, para a agência com quem marcaram a viagem, em vez de ir para um balcão de um aeroporto com 50 pessoas à frente, faz muita diferença quando é preciso resolver um problema. As agências têm também conhecimentos dos destinos, normalmente, eh, quer de cidades, quer de outros. Também importante a faturação, que eu sei que é um tema que alguns clientes nossos trazem, é uma fatura de uma empresa portuguesa com contribuinte, que encaixa diretamente no SAFT, etc., que facilita toda a parte administrativa, da empresa. E depois as agências de viagens cobram taxas de emissão nos bilhetes de avião, normalmente. Nós cobramos e a maior parte das agências cobra, porque desde há cerca de 22, 23 anos que as companhias aéreas deixaram de pagar comissões às agências de viagens sobre o preço dos bilhetes de avião, por isso a solução encontrada foi cobrar uma taxa de emissão pelos bilhetes. Mas são taxas claras, normalmente, no nosso caso são, e normalmente nas agências de viagens são, e, e quanto a mim, que justificam as outras vantagens, porque se cobrar uma taxa, e são só nos bilhetes de avião, não há taxas em hotéis, nem aluguer de carro, nem nada disso, mas que justificam pelas vantagens que traz.
pela possibilidade de reduzir outros custos que se consegue ao marcar com uma agência de viagens. Queria trazer aqui mais dois temas ainda. O primeiro são as viagens que misturam lazer e negócios. Durante o Covid, houve muita gente a sair de onde estava e a ir trabalhar para um destino qualquer paradisíaco durante um mês ou 2 meses, porque era indiferente, não se podia ir ao escritório, e então as pessoas trabalhavam de qualquer sítio e ficavam aí temporadas largas. Isso acabou, mas houve uma coisa que ficou, que foi essas viagens Be-Leisure, que é uma abreviatura de business, por isso, uma viagem de negócios com uma viagem de lazer, e que nós temos visto algumas empresas ou alguns colaboradores de empresas a aproveitá-lo, e eu penso que tem vantagens, quer para as empresas não só por ter os colaboradores mais contentes, mas que pode aqui até ter uma redução de custos. Se o, se o colaborador tivesse de voltar a um sábado e por isso era preciso pagar esse sábado, se ele ficar a passar o fim de semana em lazer, a única diferença, não houver diferença de custo para a empresa, porque o bilhete de avião custa o mesmo e o colaborador paga, a noite extra de sábado para domingo e vai ter a mulher ou o marido. Por isso tem vantagens para a empresa e, claro, tem vantagens para o colaborador que sente não só esse reconhecimento, como aproveita e pode ir conhecer um destino ou levar a família a conhecer um destino por um preço que lhe fica mais barato, porque o bilhete de avião já está pago, ou até alguma das noites já está paga, porque normalmente não há grande diferença entre marcar um quarto individual ou duplo. Tenho um último slide aqui sobre a Virtuoso. A Virtuoso, a maior parte das pessoas em Portugal não conhece, é uma rede internacional de agências de viagens. Em Portugal, há três agências, há uma no Porto, outra que tem algumas pessoas em todo o país, e depois a Mister Travel também é uma agência Virtuoso. E o que dá são vantagens na reserva, quando se reservam alguns dos melhores hotéis do mundo. Isto aplica, se calhar, sobretudo mais a diretores de empresa, donos de empresas, etc., que queiram viajar e ficar instalados nos melhores hotéis, e tem uma série de vantagens que só se conseguem por ser feitas as reservas através de uma agência Virtuoso, e normalmente e que são reparei agora, tenho aqui uma falha, porque crédito de dólares não diz quanto, mas é um crédito de US$ 100 a gastar no hotel. É o pequeno almoço sempre incluído, e isto em Portugal pode não significar muito, mas Portugal é uma exceção. A maior parte dos países o pequeno almoço é pago à parte, e o pequeno almoço num hotel destes facilmente custa 40 a 50 euros por pessoa. Por isso é uma diferença, pode ser uma diferença significativa. Além de outras vantagens como upgrade na categoria do quarto e o early check-in e late check-out. E em resumo era isto que eu trazia. Não sei se fui elucidativo e não sei se há algumas perguntas, comentários. Estou à vossa disposição. Eu não sei se o som está aberto para toda a gente ou não, Inês, ou se. Sim, aqui o chat está aberto a todos que queiram deixar questões, alguma dúvida, aproveitar que o Luís está aqui. Temos aqui o chat aberto, está aberto a todos. Parece que o Luís foi bastante claro. Não Ou então deixou aqui, não. Ou então não. não deixou aqui questões. Não, é. Temos aqui o Rafael a agradecer a apresentação. Bem,
Não havendo questões, não sei se tenho mais um elogio. Muito obrigado, bastante útil. Algo de esclarecimento. Pronto, acho que não temos aqui mesmo nenhuma questão. Luís, não sei se quer encerrar a sessão. Deixei aqui o meu e-mail para se alguém precisar de alguma coisa. Hum, estamos ao dispor. E Inês, mais obrigado, mais uma vez obrigado pela oportunidade e pela iniciativa. Parabéns por estas iniciativas que dão a conhecer alguns dos membros da Câmara, e que nos dão estas oportunidades de nos apresentarmos. Ora, é essa. Pois é para isso que cá estamos. E até breve. Então, pronto, Obrigado a sim, todos por chegamos. terem vindo. Obrigado a todos por terem vindo e até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado também a todos os que vieram, a todos os participantes. Muito obrigado ao Luís por estar cá hoje. Nós vamos enviar a gravação deste webinar a todos os participantes que no formulário de inscrição deram autorização para receber comunicação por parte da CCIP. Podem sempre contactar-nos também com alguma dúvida ou algum pedido através do e-mail marketing@ccip.pt e convido-vos a acompanhar outros webinars. Vamos já ter para a semana um também aqui que é Elecpor, de energia, de eletricidade, também aqui no tema, visto estas alterações meteorológicas que temos sentido no nosso país, o impacto que isso tem na nossa eletricidade. E temos outros já muitos agendados ao longo do ano. Pronto, convido-vos a acompanhar através do nosso website, redes sociais ou subscrevendo a nossa newsletter. Tá? Vamos então assim encerrar. Muito obrigada a todos e bom dia. Bom dia, obrigado.